Nesta aula estudaremos um pouquinho, sobre a área de superfície. Bom, vamos começar logo definindo, a área de superfície S com a equação z igual a f de xy, com xy no domínio D, em que as derivadas parciais da f são contínuas, é dado por essa fórmula 23. A área da superfície é igual a integral dupla sobre D, da raiz de 1 mais a primeira derivada ao quadrado mais a segunda derivada ao quadrado. Note que essa fórmula ela é semelhante à fórmula do comprimento de arco, dado no intervalo AB, o comprimento de arco, se você lembrar, é 1 mais a derivada de y com respeito a x ao quadrado. De fato, essa fórmula aqui ela é uma generalização, para superfícies. Aí agora vamos dar um pouquinho de intuição, de por que essa fórmula é assim, de onde é que vem isso. Vem da seguinte ideia, quando você tem uma superfície e se a gente simplifica e pega D como sendo um retângulo, aqui no plano XY, a ideia é quebrar D em subretângulos, aí analisar a imagem desses subretângulos aqui em cima na superfície e fazer aproximações pelo plano tangente. Então vamos lá, supõe que S é a superfície e que D, é um retângulo. De fato, aqui na definição, esse D aqui não precisa ser retângulo, mas para essa análise geométrica, nós estamos supondo por simplicidade. Aí daí o que é que você faz? Você divide D em subretângulos. Divide D em subretângulo. Em cada subretângulo desse, você pega um ponto, calcula a imagem dele, ele cai lá em cima aqui na superfície. Aí em seguida, como a função tem derivadas parciais contínuas, você pode calcular o plano tangente. Você calcula o plano tangente e considera a parte do plano tangente que fica diretamente acima desse subretângulo aqui. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui. Aí você vai fazer isso para cada subretângulo desse. Você escolhe um canto, por exemplo, eu vou escolher esse outro canto, calculo a imagem. Aí quando chega aqui eu calculo o plano tangente e considero apenas a parte que está diretamente acima, desse subretângulo aqui de baixo. Aí eu faço isso para todos eles. Então, imagine que por último você faz esse daqui. Aí a imagem deu bem aqui. Aí imagina que esse daqui foi o pedacinho do plano tangente que ficou acima desse daqui. Aí veja que realmente a área da superfície seria essa parte curva, que fica aqui embaixo. Seria esse paralelogramo curvo. Agora lembre de outra coisa. Lembre que quando a função tem derivadas parciais contínuas, a função localmente é muito bem aproximada pela função dada pelo plano tangente, a função que a gente chamava de linearização. Então é natural pensar que para quando você aumenta muito essa quantidade aqui de subretângulos, esses pedacinhos aqui de plano tangente, eles aproximam muito bem a superfície. Então se você olha individualmente, imagina que aqui é um RJ, em que os tamanhos aqui de cada um dos intervalos que geram ele são ΔX e ΔY. Se eles são bem pequenos, a gente tem que esse ΔTIJ, que é exatamente o pedacinho do plano tangente que fica diretamente acima do RJ, ele é bem próximo do ΔSIJ. Imagina que esse ΔSIJ é esse pedacinho aqui da superfície. Ele é muito, muito próximo, uma vez que você tem que ter essa ideia, que a equação do plano tangente aproxima muito bem a função. Então, é natural que você pegue e tome a área da superfície total, somando todos esses ΔT e J, que é exatamente essas áreas aqui. Só que como você tem I e J, então é um somatório duplo. A área é aproximadamente somatório com I igual a 1 até M, com J igual a 1 até N, do delta T e J. Agora, quando você vai refinando isso, dividindo os subretângulos, essa aproximação fica tão boa quanto você quer. Portanto, a gente define a área de superfície como sendo o limite quando MN
tendem a infinito, do somatório com i igual a 1 até m, somatório com j igual a 1 até n, do delta t e j. Só que essa fórmula aqui não é nada manuseável, né? Então a gente vai procurar deduzir uma fórmula um pouco melhor. E essa fórmula um pouco melhor, né, tem que ser essa daqui que eu disse no começo, né, a fórmula 23. Então como é que você vai fazer isso? Aqui em cima, né, esse pedacinho do plano tangente, que é esse paralelogramo aqui, vamos supor que ele tem lados A e B. Consequentemente, a gente tem que o delta t e j é igual ao produto vetorial de A por B, né? Porque o produto vetorial dá exatamente essa área aqui que eu marquei de azul e que eu estou marcando de laranja agora. Daí observe que quando você toma o plano tangente aqui nesse P e J, que é a imagem desse ponto aqui de baixo, ele é o plano cujo os vetores geradores são as derivadas parciais, né? Derivada com respeito a x e com respeito a y. Então, esse A ele pode ser visto como vetor de coordenada x igual a 0, coordenada y igual a delta, e a coordenada z é dado por delta y vezes a derivada parcial com respeito a y, nesse ponto P e J, digamos, que é xi, yj. E o B, ele pode ser visto como ΔX, coordenada y dele deve ser 0, e a coordenada z, ΔX, derivada de f com respeito a x, xi, yj. Daí o produto vetorial ele é escrito assim, i, j, k, ΔX, 0, 0, ΔY, ΔY derivada com respeito a y em x e yj, e aqui ΔX df de x em x e yj. Então lembrando que o produto vetorial resulta num vetor, né, isso vai dar menos a derivada de f com respeito a x em x e yj, menos a derivada de f com respeito a y em x e yj, e a última coordenada vai dar 1. Aí aqui fora vai aparecer o fator ΔY, ΔX. De fato eles são constantes, né, em vista desses vetores, você pode tirar para fora. Daí você faz a norma do produto vetorial, né, porque o ΔT e J é a norma do produto vetorial de A por B. Deixa eu olhar aqui em cima. Ah, aqui eu esqueci da norma. Aqui tem uma norma. Mas essa norma vai ser exatamente a raiz de 1 mais df dx xij xyj ao quadrado mais derivada com respeito a y xi yj ao quadrado. Aí você pode colocar ΔRij, porque essa multiplicação dá exatamente a área de RIJ, né, desse subretângulo que eu desenhei aqui. Consequentemente, você tem que a área de S é o limite quando m e n tendem a infinito do somatório duplo, onde I vai de 1 até m, J vai de 1 até n, do delta T e J. Mas isso pode então ser visto como o limite quando m e n tendem a infinito, somatório duplo da raiz de 1 mais a derivada com respeito a x em x e yj ao quadrado mais a derivada com respeito a y em x e yj ao quadrado, isso aqui vezes o delta RIJ, né, que é a área do RIJ. Isso com I variando de 1 até M e J variando de 1 até N. Mas veja só, esse último limite é exatamente a definição de integral, onde a função é essa que aparece aqui, é essa raiz todinha. Então isso é uma soma de Riemann, né? E esse limite ele converte para integral sobre D
da raiz, né, de 1 mais df dx ao quadrado mais df dy ao quadrado. Pronto, então é daí que surge, né, essa fórmula, né, da área, como dada por esse elemento aqui. Primeiro exemplo, vamos determinar a área de superfície da parte da superfície z igual a x2 mais 2y, que fica acima da região triangular T, com vértices 0, 0, 1, 0 e 1, 1. Ou seja, a nossa região triangular aqui é essa daqui, né? Onde aqui é 0, 0, aqui é 1, 1 e aqui é 1, 0. Essa reta aqui é claramente a reta y igual a x. Então você pode expressar essa região triangular T como sendo uma região do tipo 1, né? O conjunto do xy, onde x pertence a 0, 1, e o y também é simples, né? O y está entre 0 e entre x. Ele está acima de 0 e abaixo da reta y igual a x. Em 3D, né, o que você está tentando fazer é o seguinte. Imagina que você tem aqui o x, aqui você tem o y e aqui você tem o z. Então você tem o triângulo bem aqui e você está querendo determinar a área da superfície que fica acima, né, desse triângulo. Então você quer determinar a área dessa superfície aqui, né, que está acima do triângulo. Então é isso que você está querendo fazer. E para isso você usa a última fórmula, né? A área de S vai ser a integral dupla sobre T, né, sobre a região, da raiz de 1 mais... Aí você coloca as derivadas parciais da sua função. Derivada com respeito a x é 2x ao quadrado. Derivada com respeito a y é apenas 2 ao quadrado, dA. Mais isso aqui é a integral, né, de 0 até 1, já expressando, né, como região do tipo 1, da integral de 0 até x da raiz de 4x ao quadrado mais 5, aí aqui dentro dy e aqui fora dx. Mas integrando com respeito a y, né, fazendo a integral interna, isso fica a integral de 0 até 1 de x, que multiplica a raiz de 4x ao quadrado mais 5 dx. Aí daqui você pode resolver com uma substituição. Você pode chamar 4x ao quadrado mais 5 igual a u. Isso implica que 8x dx igual a du. Isso implica que x dx igual a du sobre 8. Daí você pode resolver a indefinida. A indefinida vai ficar a integral da raiz de u du e aqui fora 1 sobre 8. Né, fazendo a substituição. Mas isso é a mesma coisa que 1 sobre 8, aí resolvendo, né, dá 2 terços de u elevado a 3 sobre 2. Aí convertendo na variável original, né, isso dá 1 sobre 8 de 2 terços de 4x ao quadrado mais 5 elevado a 3 sobre 2. Perdão, o 3 sobre 2 é aqui. Aí eu jogo isso nessa última conta aqui. Então isso vai ser igual, eu já posso colocar 1 sobre 12 na verdade, de 4x quadrado mais 5 elevado a 3 sobre 2, e aqui com x igual a 0 até x igual a 1. Fazendo essa conta você vai conseguir 1 sobre 12 multiplica 27 menos 5 raiz de 5. Um outro exemplo é determinar a área do paraboloide z igual a x2 mais y2, que está abaixo do plano z igual a 9. Então aqui x, y, z, imagina que aqui é o paraboloide e está ficando aqui abaixo do plano z igual a 9. Então quando você intercepta, né, o paraboloide com o plano z igual a 9, né, essa interseção ela vai ser essa parte aqui de vermelha, né, vai ser a circunferência x2 mais y2 igual a 9. Com isso, a gente consegue que o domínio dele vai ser um disco,
Esse daqui é que vai ser o domínio D. E vai ser um disco no qual o tamanho máximo dele, né, o raio máximo é 3. Porque quando eu pegar a coordenada um ponto x, y qualquer nesse disco, a gente vai ter que o x² mais y² é menor ou igual do que 9. Ou seja, isso engloba toda essa parte aqui do seu paraboloide. Portanto, a gente tem que o domínio é o conjunto dos xy, no qual x2 mais y2 é menor ou igual que 9. Daí, a área da superfície vai ser a integral dupla sobre d da raiz de 1 mais. Aí a derivada com respeito a x é 2x. Aí você eleva ao quadrado. Derivada com respeito a y, 2y, você eleva ao quadrado. dA. Aí aqui nessa região circular você usa coordenadas polares, notando que você gira o ângulo de 0 até 2π e que o raio varia de 0 até 3, você tem que essa integral se torna a integral de 0 até 2π, da integral de 0 até 3, da raiz de 1 mais 2r cosseno de θ ao quadrado, mais 2r seno de θ ao quadrado. Aí aqui fora r dr e dθ. Essa integral interna, usando que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, ela se torna integral de 0 até 3 de r vezes a raiz de 1 mais 4r² dr dθ. Mas essa integral aqui a gente fez no exemplo anterior, né? Se você observar aqui, a diferença aqui é que ao invés de 5, a gente tem 1, né? Mas é praticamente o mesmo resultado, né? A única coisa vai ser esse mesmo resultado, a única coisa aqui você troca o 5 por 1. Então isso vai ser integral de 0 até 2π de 1 sobre 12, 1 mais 4r ao quadrado elevado a 3 sobre 2, de r igual a 0 até 3. Aí resolvendo tudo, né, substituindo e notando que o resultado vai ser constante, independe, né, do θ. Resolvendo tudo vai dar π sobre 6, 37 raiz de 37 menos 1, né? E essa é a área da superfície. E como último exemplo, vamos fazer uma aplicação bem interessante. Vamos calcular a área da superfície do seguinte toro, né? O toro aqui centrado, né, na origem, simétrico, né, com respeito aqui ao eixo Z, onde esse raio, né, que vai da origem até o centro do tubo, né, por onde passa o toro, é esse R grande dado por R grande igual a 2, e o raio da circunferência do tubo, né, é R pequeno igual a 1. Esse toro, né, tem simetria de rotação, né, com respeito ao eixo Z. No cálculo 1, a gente aprende a calcular a área de superfície, né, por meio da rotação, né? A gente pega esse disco aqui, é isso que eu vou fazer uma comparação. No cálculo 1, você imagina que tem um disco bem aqui no meio e você faz a rotação, né, por exemplo, com respeito ao eixo X. Quando você faz essa rotação, né, você fica com um monte de disco, né? Quando você faz isso, você tem exatamente esse toro, né, que é essa espécie de rosquinha. Uma maneira é calcular como um sólido de revolução, né? Você roda em torno do eixo X. Aí andando um pouquinho no tempo, no cálculo 3, uma maneira de você achar a área de superfície é lá definir o toro como sendo parametrizado por uma função vetorial de duas variáveis, que eu não vou dar a cara para não estragar a surpresa quando você for resolver o exercício lá. E a área de superfície, você vai aprender que a área de superfície lá é dada pela integral sobre um conjunto da norma do produto vetorial das derivadas parciais, né, com respeito a U e com respeito a V. De fato, essa fórmula aqui, ela generaliza essa que a gente está aprendendo agora. Toda essa parte aí de área de superfície vai ser melhor estudada no cálculo 3. E uma maneira de resolver, né, é por esse método.
Aí a que a gente vai fazer agora no cálculo 2, né? Nós vamos utilizar apenas essas simetrias e a forma, né, do toro, né? A função que define a função não, a equação que define o toro. Então a gente não vai precisar fazer parametrização ou rotação, né? Então é uma terceira forma, né? Então isso aqui eu posso até chamar de resolução no cálculo 2. Então como é que você faz, né? Bom, um toro, geralmente desses que tem simetria, né, de rotação com respeito ao eixo Z, né, tem a seguinte equação: R menos raiz de x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a r quadrado. Aí em nosso caso a gente tem esses valores de r grande e r pequeno. Em nosso caso a gente tem 2 menos a raiz de x2 mais y2 elevado a 2 mais z2 igual a 1, né? Usando o nosso R grande e o nosso R pequeno. Aí daí o que é que a gente pode fazer, né? Uma vez que a gente tem a equação dessa daqui, ela, dependendo do jeito que você faça a escolha, você pode definir uma função explícita, né, da seguinte forma. Observe que o toro, deixa eu fazer uma figura aqui para vocês. Imagina que você tem x, y, z, aí você tem o toro bem aqui. Se você ficar aqui, imaginar que isso aqui é o primeiro quadrante, então o que é que a gente pode fazer? Ele tem simetria, né, para todo lado aqui. A gente pode, né, considerar a parte do tubo, né, a parte do tubo que fica no primeiro quadrante, né, ou seja, os pontos x e y dessa primeira parte aqui desse tubo fica no primeiro quadrante. Ou seja, a sua figura fica um negócio assim. Isso aqui você pega só o pedaço do tubo no primeiro quadrante. Quando você faz isso, você está pegando e fazendo a área do toro dividido por 4. Né? Porque em cada quadrante você tem um pedaço do tubo. Né? Quando você estiver aqui no segundo quadrante, você tem esse outro pedaço. No terceiro, você tem outro. E no quarto, você tem outro. Então, você pegou a área e dividiu por 4. Aí, depois que você faz isso, você tem o plano, né? Imagina que aqui é o plano do primeiro quadrante. Aí você tem a parte que fica em cima e embaixo do plano, né? Porque ele é cortado bem no centro. Você vai pegar e dividir esse tubo aqui em dois, né? Você vai dividir ele bem no meio aqui. Você vai considerar só essa parte. Porque quando a gente faz isso, a gente vai ficar com um mini tubo, né? Nem é mais um tubo, mas vai ficar só com essa parte de cima dele. E essa parte de cima a gente sabe escrever a função. Essa parte de cima, né, se você está considerando que você pegou esse pedacinho aqui de cima, ele tem a coordenada z positiva. Então você pode escrever, se você pega esse daí, z como sendo a raiz positiva, né, de 1 menos 2 menos raiz de x2 mais y2 elevado a 2. Aí você conseguiu, né, uma função x e y, uma função bem definida, né? Então, em resumo, você quando fez isso, você ainda dividiu por mais 2. Então, se eu trabalhar com essa função aqui, tentar fazer as contas com ela, eu vou obter a área do toro sobre 8. Então, você está fortemente usando todas as simetrias, né, que você tem do toro. Então, em resumo, você pegou o toro, aí cortou em 4. Depois que você cortou em 4, você só considerou um pedacinho, né, ou seja, um tubo correspondente ao que tem coordenada x, y no primeiro quadrante, e ainda cortou ele na metade. Aí só considerou a parte de cima, essa parte de cima aqui. Aí quando você fez isso, você pôde parametrizar por essa função.
né? E com isso, né, se eu fizer a conta descobrir a área da superfície desse pedacinho aqui, eu estou descobrindo 1/8 da área do toro, aqui da área superficial, tá certo? Mas daí, veja o seguinte, como eu estou considerando sobre o primeiro quadrante e só 1/4, né, desse tubo, então basicamente eu estou fazendo o seguinte, uma vez que, imagina que aqui é o x, y, e aqui para cima, né, tem o z. Aí você ficou só com um caminhozinho, né, um caminho desse daqui. Imagina que aqui foi só a parte de cima do tubo. Você sabe que a circunferência que fica aqui no tubo, ela tem raio 1, né? Então vai daqui para cá. E você sabe que esse raio aqui que sai do centro para cá tem tamanho 2, né? O R grande aqui é 2 e o R pequeno é 1. Então você sabe que daqui para cá, você está indo em coordenada x de 1 até 3. Você está saindo do tamanho 1 até o tamanho 3, né? Porque até aqui tem 1, quando você avança mais 1, você chega ao centro, né, do tubo, e quando você avança mais 1, você chega ao final do tubo. E daí, se você for planificar, então essa região D aqui seria a região de integração para essa nossa função f aqui. Portanto, a área da superfície do toro sobre 8 é igual a integral dupla sobre D da raiz, aí vem essa 1, né, mais as derivadas parciais dessa função. As derivadas parciais dessa função fica para vocês fazerem, eu já vou colocar direto os resultados. Vai ser o seguinte: x que multiplica 2 menos raiz de x2 mais y2 elevado a 2 dividido por raiz de x2 mais y2 que multiplica a raiz de 1 menos 2 menos a raiz x2 mais y2 elevado a 2 e isso ao quadrado. E essa fórmula ainda ao quadrado. Isso aqui é a derivada com respeito a x, tá certo? Aí agora vem a derivada com respeito a y. Isso vai dar bem comprido. Mais y que multiplica 2 menos a raiz de x2 mais y2 dividido pela raiz de x2 mais y2 que multiplica a raiz de 1 menos 2 menos raiz de x2 mais y2 elevado a 2, fecha a raiz, tudo isso ao quadrado, e aqui fora dA. Pronto, então toda essa conta aqui, né, isso aqui de dentro corresponde a df dx, e essa segunda aqui, df dy. Pronto, aí o que a gente faz, a gente observa aqui que essa nossa região D, ela é 1/4, né, de um anel circular. Então eu posso usar coordenadas polares, né? Eu posso observar que esse R varia de 1 até 3 e posso observar que θ varia de 0 até π sobre 2, 90 graus, né? E eu vou fazer, né, x igual a R cosseno de θ, y igual a R seno de θ. Então eu vou substituir tudo isso aqui. Então vai ficar a integral de 0 até π sobre 2 da integral de 1 até 3 da raiz. Aí observe que onde tem raiz de x2 mais y2, isso é a mesma coisa que raiz de R2, que é R. Então já vou trocar essas raízes tudo por R.
Então fica 1 mais. Aí aqui tem x, né? Não tem jeito. Coloca r cosseno θ. Aí aqui fica 2 menos r. Aí aqui embaixo fica r, que multiplica a raiz de 1 menos 2 menos r ao quadrado, mais, aí aqui faz a outra substituição, trocar y por r, seno de θ, onde tem essa raiz aqui, x2 mais y2, você coloca apenas 2 menos r, aí embaixo, r, que multiplica raiz de 1 menos 2 menos r ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Aí lembre que coordenada polar vai aparecer um r, dr, e aqui fora dθ. Aí agora veja que esses denominadores aqui coincidem, esse com esse, e note, né, eu vou fazer essa continha aqui, que esse denominador pode ser escrito assim. E veja que tem um quadrado aqui fora, né? Então eu já posso olhar como é que ele fica ao quadrado. É a mesma coisa que r ao quadrado, que multiplica 1 menos, aí destrincho esse quadrado aqui de dentro, né? Fica 4 menos 4r mais r ao quadrado. Mas isso vai dar r ao quadrado, que multiplica menos 3 mais 4r menos r ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 3r ao quadrado mais 4r3 menos r elevado a 4. Aí notando que quando você eleva ao quadrado aqui os numeradores, você fica com o mesmo termo, né, que é 2 menos r ao quadrado, e nota que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Portanto, essa última integral fica escrita assim: integral de 0 até π, da integral de 1 até 3, da raiz de 1 mais r ao quadrado, multiplica 2 menos r ao quadrado, você já sumiu com o quadrado do seno e o quadrado do cosseno, eles se somam e dão 1. E aqui o denominador é dado por essa conta aqui que a gente fez antes, menos 3r quadrado mais 4r3 menos r4. Aí fora r dr dθ. Aí você tira o MMC, né, passa esse termo aqui multiplicando e destrincha esse quadrado para obter o seguinte: integral de 0 até π, da integral de 1 até 3, da raiz. Aí quando você multiplica aqui o 1 por esse termo de baixo, vai ficar menos 3r quadrado mais 4r3 menos r elevado a 4. E você fazendo essa conta aqui, você tem mais r4 menos 4r3 mais 4r quadrado. Eu já entrei também com esse r quadrado multiplicando para dentro. E isso dividido por esse termo. E fora r dr dθ. Aí você repara que você pode cancelar um monte de coisa. Ó. Cancela esse com um 3 daqui, né? Então aqui é mais ou menos cancelado. Esse daqui cancela completamente. E esse outro também. Então, isso aqui vai ser escrito como a integral de 0 até π, da integral de 1 até 3, da raiz de r ao quadrado sobre esse termo aqui de baixo. Só que você nota que pode simplificar, né? Todos têm um r quadrado aqui para simplificar. Então você pode colocar 1 e retira um quadrado desse daqui de baixo, né? Então fica menos 3 mais 4r menos r ao quadrado. Aí aqui r, dr e dθ. Aí para não tornar a conta muito comprida, eu não vou fazer essa integral, isso aqui fica para você verificar, né? Mas ela vai dar 2π. Né? Você faz a conta aqui dessa integral interna, você verifica que ela dá 2π. Aí uma coisa que eu tenho que consertar é aqui. Lembre que o intervalo de integração do θ é de 0 até π sobre 2. Só olhar a figura, é 90 graus. Então aqui vocês consertem que aqui é π sobre 2,
aqui embaixo também, aqui também, consequentemente aqui também. E daí, como isso é uma constante, independe de θ, né, isso é a mesma coisa que π sobre 2, que multiplica 2π, que é igual a π elevado ao quadrado. Então, você conseguiu resolver, né, essa integral. Mas lembre que aqui no comecinho, né, essa integral que a gente resolveu foi a área da superfície do toro sobre 8. Portanto, né, a gente conseguiu a área superfície do toro sobre 8 igual a π ao quadrado. Isso implica que a área da superfície do toro é igual a 8π ao quadrado. Pronto, e está aqui resolvido, né, o nosso problema. Né? Para o toro que a gente deu, a gente conseguiu que a área superficial é 8π quadrado. De fato, em geral, né, a área da superfície do toro ela é 4π quadrado que multiplica o R grande vezes o R pequeno. Aí veja que deu certinho, né, no nosso, porque se você observar, isso aqui é a mesma coisa que 4π quadrado vezes 2 vezes 1. Né? E esse nosso 2 é o R grande e o 1 é o R pequeno. Então deu justinho, né, a área do toro que deveria dar. Aí se você quiser verificar, né, como um exercício, que isso aqui é verdade, né, para quando esse R grande e o R pequeno forem arbitrários, é só você refazer a conta que eu fiz, só que ao invés de 1 e 2, você faz usando a função aqui com esse R pequeno e aqui dentro com R grande, né? E nota que nessa integral esse R pequeno e esse R grande vão ser, né, eles vão ser constantes, né? Então, basicamente você apenas vai ter que tomar o cuidado de reescalar uma vez ou outra, né, quando esse R pequeno e R grande estiverem atrapalhando em alguma coisa. Mas em geral é a mesma conta. Né? Então, essa é a área da superfície do toro e com isso nós terminamos essa aula.